Bom, continuando agora a parte 4 da aula. Você vai fazer o ajuste da reconstrução fisionômica, inclusive pode ser que precise ajustar também a placa base, e essa placa base estiver proeminente aparecendo aqui, você pode desgastar ela também, para fazer o ajuste correto dessa porção da face, tá? Daí a gente vai fazer o ajuste com a régua de Fox. A régua de Fox, ela serve para verificar o rodete de cera. O rodete de cera ele tem que estar em repouso, a pessoa, né, o paciente, com o lábio em repouso, ele tem que estar de 1 a 2 milímetros de exposição, numa vista frontal paralela à linha dos olhos e numa vista lateral paralela ao plano de Camper. O plano de Camper aqui é do meato acústico externo, aqui é bem de bota o fonezinho de ouvido, até a asa do nariz, tá? Não é em cima, não é aqui ó, na asa inferior do nariz, e aqui, ó, bem no meio do ouvido meato acústico externo. Não é aqui também, é aqui, ó, bem no meato acústico externo, tá? Aí viu ele de tá torto, o rodete está torto, você vai desgastar no lado que está torto, até ele ficar reto, né? Ficou reto ali o rodete, tá aparecendo muito, tá 4 milímetros em exposição, vai lá e tira, até ele ficar 2 milímetros, com o auxílio da régua de Fox, que é essas duas réguas aqui, tá bom? Prefiro a régua metálica, que daí você consegue aquecer e regularizar o rodete. A régua plástica não dá para aquecer na lamparina para regularizar o rodete, tá? E por que é importante delimitar? Olha só, o que aparece de rodete é o que depois vai aparecer de dente. Então o rodete vai virar dente. O técnico vai montar o dente artificial exatamente onde está o seu rodete. Então por isso que é importantíssimo deixar o rodete bem certinho, tá? E daí dentro da boca vai essa parte aqui, ó, da régua de Fox, essa parte maior da régua de Fox. E o rodete ele assenta bem aqui, ele fica adaptado aqui, ó. Então ele deve, por isso que ele deve ser num plano, porque ele deve encostar na régua de Fox. Aí vai dentro da boca. Aí fica uma parte por fora para você conseguir visualizar se realmente numa vista frontal está paralelo à linha bipilar e se numa vista lateral está paralelo ao plano de Camper. Então essa régua de Fox serve para nos auxiliar a verificar essas medidas, tá? Daí você vai utilizar a régua de Fox para isso. A reconstrução fisionômica está feita, como nessa paciente, por exemplo, e ali tem de 1 a 2 milímetros de exposição em repouso. Então o dente vai aparecer ali de 1 a 2 milímetros também, de acordo com o nosso rodete. E daí a gente vai com a régua de Fox dentro da boca, bem apoiada no rodete, tá? Deixar bem certinho no rodete. Por isso que o rodete tem que ser reto no plano, para ter referência. E a gente vai verificar se está paralelo à linha bipilar. Nesse caso tá, né? Tá reto em relação à linha dos olhos. As duas estão paralelas. Se tivesse assim, ó, né? Que os olhos e o plano tivesse assim, aí não estaria paralelo, elas iam corrigir um lado ou outro. Mas nesse caso deu paralelo. Numa vista lateral, não está paralelo ao plano de Camper, né? Se a gente olhar aqui o plano de Camper, ele é aqui em cima, ó, não está paralelo, veja, está divergente ao plano de Camper, tá? A gente tira da boca o rodete, desgasta ali na região posterior, olha como ele aqueceu a régua de Fox e está desgastando a própria régua aquecida no metal, ó. Desgasta a região posterior para depois voltar para a boca até que fique paralelo ao plano de Camper. Então, numa vista frontal, deve ter de 1 a 2 milímetros de exposição em repouso, paralelo à linha bipilar na vista frontal e na vista lateral, paralelo ao plano de Camper. Não confunda, vista frontal é essa, vista lateral é essa, tá? E daí nós vamos delimitar a dimensão vertical do paciente. Dimensão vertical é uma medida entre dois pontos da face. A gente utiliza geralmente a base do nariz e a base do mento para fazer essa medida da dimensão vertical. Aí existe a dimensão vertical de repouso, que é uma medida da dimensão vertical quando a mandíbula não está em função, quando não está falando, quando não está comendo, não está em função. A gente tem uma contração tônica da musculatura só para não cair por causa da gravidade, tá? E não tem toques de dente, tem uma distância entre a maxila e a mandíbula. Então, quando o paciente está em repouso, toda a musculatura ela tem apenas uma contração tônica para não cair por causa da gravidade, e não há toque de dente, tem um espaço entre os dentes, tem uma distância entre a maxila e a mandíbula. Em média, essa distância é 3 milímetros, tá? Essa é a dimensão vertical de repouso, só quando a musculatura não está em função. A dimensão vertical de oclusão é quando o paciente está ocluindo, quando ele está em MH.
Quando a gente morde, encosta os dentes, a gente faz essa medida, base do nariz, base do mento, com os dentes encostando. Essa é a dimensão vertical de oclusão. Espaço funcional livre. Essa distância, essa diferença entre DVR e DVO. Esse é o espaço funcional livre, né? A gente oclui, morde, tem uma medida, e quando está em DVR, tem outra medida. Esse espaço, em média, é 3 milímetros. Média. Pode variar de 2 a 4 milímetros, tá bom? Em média, a média entre 2 e 4 é 3. Então, ele é, em média, 3 milímetros, mas pode variar de 2 a 4 milímetros. O espaço livre da fonética. O que é o espaço livre da fonética? É o espaço necessário para conseguir falar corretamente. O espaço livre de fonética está dentro do espaço funcional livre. O espaço funcional livre é a diferença entre maxila e mandíbula quando está na DVR para DVO, certo? Dentro desse espaço funcional livre vai estar o espaço livre de fonética. A pessoa vai conseguir falar corretamente com o espaço mínimo, tá bom? Então vejam na imagem número 1 é a DVR, na imagem número 2 ali é a DVO, e aquele 3 é o espaço funcional livre, que em média é 3 milímetros. Em média 3 milímetros, pode variar de 2 a 3. E dentro desse espaço funcional livre encontra-se o espaço da fonética. Se a gente não calcular corretamente esse espaço funcional livre, se a gente fizer uma DVO muito grande, o paciente, a diferença da DVO para DVR é 1 milímetro, por exemplo, ele não vai conseguir falar. Na hora que ele for falar, os dentes vão se bater. Então, a gente não pode delimitar uma DVO nova que invada o espaço livre de fonética. Isso é muito importante, tá? E como delimitar uma nova DVO? Então, como que eu vou saber qual que é a altura do terço inferior da face, né? Corretamente. Tem gente que só faz correlação dos terços, né? Porque o terço inferior ele é mais ou menos harmônico, mais ou menos o tamanho do terço médio, que é mais ou menos o tamanho do terço superior da face. Como que a gente vai, então, delimitar uma nova dimensão vertical de oclusão e saber que essa dimensão está correta, né? A gente vai sempre iniciar pela DVR do paciente. Sempre pela dimensão vertical de repouso. Esse é o nosso porto seguro. Por que a dimensão vertical de repouso ele vai ser o nosso porto seguro, tá? Porque o que acontece? A DVR ela não depende de dentes. Então, se o paciente tem dente ou se o paciente não tem dente, a DVR é a mesma. Então, ele lá com 30 anos, ele tinha uma DVR, que ele lá com 70 anos é a mesma DVR, tendo ou não tendo dentes. Pode perder todos os dentes, a dimensão vertical de repouso vai ser a mesma. Então, inicia sempre por ela. Sempre inicia pela DVR, porque ela é independente de dentes. Calcula a DVR, depois você diminui em média 3 milímetros, diminui de 2 a 4 milímetros. Não é espaço funcional livre médio da população? Se o espaço funcional livre em média é 3 milímetros, você calcula a DVR e diminui 3. Então eu vou lá e calculei a DVR do paciente, né? O paciente tem lá 70 milímetros de DVR. Eu diminuo 3, a minha nova DVO que eu vou deixar os rodetes, é com 67. Então sempre inicia pela DVR, sempre calcule primeiro a DVR. Então a gente vai utilizar a técnica dos sons de M, tá? Para calcular DVR, a gente vai utilizar as técnicas do som de M. O que é isso? O paciente senta de lado, olha reto para frente, ele começa a repetir o som da letra M. Ele começa a falar M, 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 porque a mandíbula, quando a gente fala M, 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 ela movimenta para falar o som da letra M, e ela movimenta mais ou menos na DVR. Então a gente vai pegar o compasso de Willis e vai colocar aqui embaixo. Esse é o compasso de Willis, tá? Aqui tem uma roldana, um parafusinho nessa região, ó. A gente frouxa esse parafusinho e esta região inferior aqui, ela sobe e desce. A gente vem e coloca aqui, encosta essa ponta na base do nariz do paciente e começa. E ele fica falando M, 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 e a parte inferior a gente vai levando próximo da mandíbula. M, 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 até que chegue no momento que essa parte inferior do compasso de Willis, a mandíbula está bem próximo, M, M, mas quase toca, mas não toca, tá?
Se ele ficar empurrando, tá errado. Se ficar muito longe, também tá errado. A gente vai fechando até que ele quase toque. Nesses sons de M, vai ser mais ou menos a DVR do paciente. A gente vai conseguir calcular a DVR deste paciente, tá? Depois de calcular a DVR, a gente pode associar algumas técnicas, né? Sons de M é uma técnica, a gente pode pedir para ele deglutir saliva. Se você em casa aí você engolir saliva, você vai ver que a sua mandíbula sobe para DVO, depois ela volta para DVR. Então você botou aqui, fez M, travei a DVR dele aqui, pá, a DVR deu 70 milímetros. Agora engole saliva, vai. A mandíbula vai subir e vai voltar próximo do seu compasso de Willis. Então você vai estar confirmando a sua DVR. Depois, no final, você vai ver as proporcionalidades. Porque uma pessoa em DVO, o terço inferior da face, base do aumento, base do nariz, é mais ou menos o tamanho do terço médio. Canto da boca, canto do olho. Comissura labial, canto do olho. Então você pega depois, realmente ali, a minha DVR deu 70, diminui 3 milímetros, ficou 67. Esse 67 tem que ser proporcional a esse aqui. Mais ou menos, uma média, tá? Pode variar um pouco, tá bom? A gente vai verificar com o compasso de Willis depois essas proporcionalidades.